Olá pessoal, meu nome é Agatha, sou aluna do curso de Letras da Unifev e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre pronomes, né? Então, o foco de hoje será os pronomes possessivos, indefinidos e os interrogativos. Então, vamos começar agora. Para começar, o que é um pronome, né? Então, um pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo, no caso o nome, tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e no espaço, sem utilizar seu nome. O pronome substantivo é aquele que desempenha a função de substantivo. Por exemplo, ela é minha convidada. Ela está desempenhando a função de substantivo, né? E o pronome adjetivo é aquele que acompanha ou modifica um substantivo. Por exemplo, minha caneta é azul. Aquelas canetas são azuis. Minha, portanto, está acompanhando o substantivo caneta, né? E no mesmo caso de aquelas, também está acompanhando o substantivo canetas. Então, os pronomes eles podem variar em gênero, em número e em pessoa. Nós temos algumas características, né, dos pronomes. Eles formam vários sistemas morfológicos fechados. Por exemplo, eu, tu, ele, ela, meu, minha, teu, tua, seu, sua e etc. Então, dentro da classe dos pronomes, né, nós temos diversos sistemas morfológicos fechados entre si, então diversas subdivisões, né? Na sua maioria, aceitam como os nomes morfemas de gênero e número. Então, eles aceitam as mudanças, né? Admitem as mudanças para concordar em gênero e número e atuam por alusão a algo já mencionado, implícito na mensagem, no contexto linguístico ou extralinguístico, mantendo, mesmo quando isolados, uma base semântica genérica com capacidade de se referir a outra realização léxica. Bom, essa foi uma introduçãozinha, né, sobre o que são os pronomes, e agora nós vamos começar a falar sobre, mais especificamente, os possessivos, os indefinidos e os interrogativos. Então, para começar, vamos iniciar pelos possessivos. Então, os pronomes possessivos, eles exprimem a noção de posse de algo. Então, são eles meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso e vossa. Então, por exemplo, nós temos essa caneta é minha. Então, o objeto possuído é a caneta, que pertence à primeira pessoa do singular. Então, pertence ao eu. No caso, minha, porque minha está no feminino, né? Concordando com caneta, que é um substantivo feminino, a caneta. E no segundo exemplo, nós temos o computador, que está em cima da mesa, é meu. O objeto possuído é o computador. Também pertence à primeira pessoa do singular. Então, pertence a eu, computador. E por ser um substantivo masculino, né, o pronome possessivo concorda com o gênero e o número do substantivo. Então, meu, né, computador pertence a mim, meu.
Agora nós vamos falar sobre os pronomes indefinidos. Eles são empregados na terceira pessoa do discurso. E o próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa, né? Como o próprio nome já diz, indefinidos, eles expressam uma ideia de indefinição. Então, eles são subdivididos em dois tipos. Nós temos os pronomes indefinidos variáveis, que são algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, poucos, poucas, todo, toda, todos, todas, outro, outra, outros, outras, certo, certa, certos, certas, vário, vária, vários, várias, tanto, tanta, tantos, tantas, quanto, quanta, quantos, quantas, qualquer, quaisquer, qual, quais, uma, uns, umas. Então, nos variáveis, você pode notar que ele varia entre gênero, né, e número. E temos também os invariáveis, que são aqueles que não variam, são fixos. E os invariáveis são quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo, cada. Então, esses são os pronomes indefinidos invariáveis. Aqui nós temos dois exemplos, né? Outras viagens virão. Então, o termo outras acompanha o substantivo viagens, sem especificar quais viagens serão. Então, você sabe que outras viagens virão, mas você não sabe quais virão. E aqui você pode ver que ele está flexionado, né, em gênero e em número, para concordar com o substantivo viagens, que é um substantivo feminino, né, e aqui nesse caso ele está no plural. O outro exemplo, alguém deve me explicar a matéria. O termo alguém significa uma pessoa cuja identidade não é especificada ou definida. Portanto, substitui o substantivo da frase. Também o alguém, ele expressa essa ideia de indefinição, né? Alguém deve me explicar a matéria. Qualquer pessoa pode me explicar, mas alguém tem que me explicar. Então, os pronomes indefinidos, eles basicamente trabalham, né, sobre a indefinição. E eles podem ser usados no lugar do substantivo, né, para substituir o substantivo, ou para acompanhar o substantivo, como foi o caso do nosso primeiro exemplo. Agora, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes interrogativos, né? Então, o que são os pronomes interrogativos? Os pronomes interrogativos, eles são palavras variáveis e invariáveis, empregadas para formular perguntas diretas e indiretas. Então, são eles: que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Então, nós temos esses pronomes como pronomes interrogativos. Aqui agora temos dois exemplos. Primeiro exemplo: quanto custa a entrada para o cinema? O quanto está interrogando, né? Uma oração interrogativa direta. Quanto custa, né? Tá perguntando diretamente, interrogando diretamente a entrada para o cinema. Segundo exemplo, nós temos: informe quanto custa a entrada para o cinema. Então,
Esse segundo caso, né, informe quanto custa a entrada para o cinema, é uma oração interrogativa indireta, né? Então, tem uma ordem antes, né? Um verbo no imperativo, informe quanto custa a entrada para o cinema. Então, ele não está perguntando diretamente, né? Uma pergunta mais indireta. Então, esses são os pronomes interrogativos, são usados principalmente para interrogar, questionar sobre algo. Esses, pessoal, foram os pronomes, né? De pronomes possessivos, interrogativos, indefinidos. E a partir de agora, vocês terão alguns exercícios para poder fixar melhor, né, esse conteúdo aprendido. Então, eu vou deixar vocês com os exercícios. Boa sorte e eu volto para fazer a correção com vocês e analisar cada um deles, tá bom? Bom, para começar, nós temos o seguinte exercício, né? Encontramos pronome indefinido em. Então, a primeira alternativa, né? Alternativa A. Muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado. Alternativa B. Foram amargos aqueles minutos, desde que resolveu abandoná-las. Alternativa C. A nós provavelmente enganariam, pois nossa participação foi ativa. Alternativa D. Havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas. E alternativa E. Sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao chegar da festa. Então, né, gente, dentre todas essas questões, a que expressa a indefinição, né, que tem um pronome indefinido, é a alternativa A. Então, né, nesse caso, ó, muitas horas depois. O muitas, ele está expressando essa ideia de indefinição, né? Muitas horas. Quantas horas? Não se sabe quantas horas exatas. Só se sabe que foram muitas horas depois. Portanto, a alternativa correta dessa questão é a alternativa A, muitas horas depois. Ela ainda permanecia esperando o resultado.
Aí agora, no próximo exercício, nós temos na frase: chegou Pedro, Maria e o seu filho dela. Pronome possessivo aqui, no caso, seu, né? Está reforçando para A, ênfase, B, elegância e estilo, C, figura de harmonia, D, clareza e E, nenhuma das alternativas, né? Então, nós temos 5 alternativas. Vamos olhar a frase novamente. Chegou Pedro, Maria e o seu filho dela. Então, o seu, né, aqui, está reforçando o quê? ênfase. Poderia ser. Então, vamos deixar essa no ar. Assim. Elegância e estilo. Aqui eu acho que não seria o caso. Né? Mas seria mais um foco, assim. C, figura de harmonia. Também acredito que não. A letra D, clareza. Essa D, clareza aqui, essa é a alternativa correta. Né? Porque além de dar uma ênfase, né? Porque você coloca, está colocado, né, na frase, seu filho. Tá, Maria e o seu filho, você entende que é o filho da Maria. Só que depois nós temos o dela, né? O dela e o seu são pronomes possessivos, né? E os dois reforçam, expressam essa ideia de clareza, né? Então fica claro que o filho é dela, porque normalmente o seu, ele deixa muitas dúvidas sobre quem é, de quem é, né? Sobre quem se está falando. Portanto, o dela veio junto até para deixar claro que é da Maria, pois é um pronome no feminino e o substantivo feminino que havia sido citado foi Maria. Portanto, fica claro que o filho que chegou é de Maria. Então, a resposta correta é a alternativa D, clareza. No próximo exercício, né, está pedindo para identificar a oração em que a palavra certo se encaixa, né, como um pronome indefinido. Então, vamos lá. Certo, perdeste o juízo. Certo, rapaz te procurou.
Escolheste o rapaz certo. Marque o conceito certo. E a última, não deixe o certo pelo errado. Então, dentre todas essas alternativas, né? Primeira alternativa A. Certo, perdeste o juízo. Aqui é mais uma expressão, né? De certo, perdeste o juízo. De certo, você perdeu o juízo? Então, aqui não se encaixa como um pronome indefinido. A letra B. Certo rapaz te procurou. Certo rapaz. Você sabe quem é o rapaz? Não se sabe quem é o rapaz. Portanto, ao dizer certo rapaz, no caso, o certo ele tem uma função de pronome indefinido. Portanto, a B seria a alternativa correta. A C, né? Escolheste o rapaz certo. Escolheste o rapaz. Que rapaz? O rapaz certo. Portanto, essa aqui não deixa aquela indefinição, né? Não se encaixa como um pronome indefinido. Na D, marque o conceito certo. Marque o conceito. Qual o conceito? O conceito certo. Portanto, aqui também não é um pronome indefinido, mas especificando, né? O substantivo. E a letra E, não deixe o certo pelo errado. Então, não deixe o certo pelo errado. Aqui também não deixa indefinição, né? Não causa esse ar de indefinição. Portanto, a resposta correta, letra B, certo rapaz te procurou. No nosso próximo exercício, né, identifique os pronomes interrogativos nas orações abaixo. Então, primeira alternativa, primeira oração, letra A. Gostaria de saber qual o preço daquela viagem. Letra B. Quanto você pagou pelos meus livros? Letra C. Quais são as nossas alternativas? Letra D. Quero saber quem fez essa bagunça. Letra E. Que dia algo novo acontecerá? Então, né, na primeira alternativa, gostaria de saber qual o preço daquela viagem. Qual é o pronome interrogativo aqui? Então, se vocês perceberem na pergunta que eu fiz, né, qual é o pronome?
Eu usei o qual, que é um pronome interrogativo, portanto, ele também está presente na primeira alternativa. Gostaria de saber qual o preço daquela viagem. Então, com o qual você tem um pronome interrogativo. Portanto, na letra A, o pronome interrogativo é qual. Na letra B, quanto você pagou pelos meus livros? O quanto, né? Ele quer saber a quantidade, portanto, está interrogando. Então, quanto aqui é um pronome interrogativo. Na letra C, quais são as nossas alternativas? Então, a letra C, né? Quais são as nossas alternativas? Aqui, quais, está no plural. E ele tá perguntando, né? Ele, no caso, tá interrogando. Então, quais aqui na C é o nosso pronome interrogativo. A letra D, quero saber quem fez essa bagunça. Neste caso, o pronome interrogativo é o quem, né? Quem fez essa bagunça? Está interrogando quem fez. E na letra E, que dia algo novo acontecerá? Aqui na letra E, o pronome interrogativo é o que, né? Que dia? Quando? Que dia? Portanto, ficou por ordem assim. Letra A, qual? Letra B, quanto? Letra C, quais? Letra D, quem? E por fim, a letra E, que. Esses foram os pronomes interrogativos nas orações. Bom, pessoal, agora, né, o nosso último exercício para finalizar sobre os pronomes. Então, aqui está pedindo complete a frase com os pronomes possessivos adequados. Então, vamos lá. Primeira frase. Ele já apresentou o trabalho, mas eu ainda não apresentei o, né? Tem a lacuna aqui. A2. Estes são os, lacuna, dias de férias. Quando tirarão os, tem mais uma lacuna aqui. E A3. Estes são os, tem uma lacuna, dias de férias. Quando tirarás os, né? Tem outra lacuna aqui. Então, vamos lá. Na primeira oração, ele já apresentou.
Então, apresentou o quê? Trabalho, né? O trabalho é de quem? É dele. Então, no caso, ele é a segunda pessoa do discurso. Portanto, o pronome correto possessivo aqui a ser utilizado é seu, né? Ele já apresentou seu trabalho. Então, aqui é seu. Mas eu ainda não apresentei o, quando quero indicar posse para a primeira pessoa, né? Porque nós temos um eu aqui. Então, nós utilizamos meu, né? Então, ele já apresentou o seu trabalho, mas eu ainda não apresentei o meu. Então, portanto, na 1, os pronomes possessivos são seu e meu. Então, na 12 agora, estes são os dias de férias. Esses são os meus dias de férias, ou podem ser os nossos também, né? Porque não tá especificando aqui de qual que é a pessoa do discurso. E aqui, porém, está no plural, né? Isso nós sabemos. Então, estes são os meus, vamos usar os meus aqui. Estes são os meus dias de férias. Quando tirarão os? Então, se a gente utilizou meus, nós podemos utilizar aqui para a segunda pessoa, né? Para ele ou eles. Então, podemos utilizar os seus. Portanto, ficaria: estes são os meus dias de férias. Quando tirarão os seus? Né? Então, a número 2 ficou meus, mas poderia ser nossos também. E seus. Número 3. Estes são os meus dias de férias, né? Igual o primeiro. Só que aqui está mudando a pessoa, né? O verbo está indicando outra pessoa do discurso. Quando tirarás os, então aqui é a segunda pessoa, né? Os teus. Eu tinha falado uma coisa errada, então no ele, né, e eles é a terceira pessoa do discurso. Portanto, né, só corrigindo. Então, os teus, né, é o tu, que é a segunda pessoa do discurso. Então, a 3 ficou meus e teus. Portanto, primeiro o exercício, seu e meu. Segundo exercício, meus e seus. Terceiro exercício, meus e teus. Então, essa é a resolução. Bom, pessoal, essas foram as referências utilizadas, né, para desenvolver o trabalho. E espero que vocês tenham entendido, né, e compreendido os conteúdos sobre pronomes possessivos, indefinidos e interrogativos. Também espero que tenham conseguido resolver os exercícios, né, e treinar o que a gente tinha aprendido. Muito obrigada pela atenção.